Kardec nos diz que as relações consanguíneas por si só não geram ligações espirituais. Não geram porque o corpo, ele procede do próprio corpo e o espírito procede do próprio espírito. Meus irmãos, minhas irmãs, é uma alegria imensa estar com vocês aqui novamente em mais uma atividade aqui do nosso canal Espiritismo Pirá. Na noite de hoje, né, ou no dia ou na tarde, isso depende muito de quando você está vendo esse vídeo, foi a mim destinado a missão e a responsabilidade de estar aqui com vocês, refletindo um pouquinho sobre os ensinamentos contidos em O Evangelho segundo o Espiritismo. Desta forma, a nossa reflexão de hoje está contida no tópico a parentela corporal e a parentela espiritual, que está de forma um pouco mais específica no capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe, de O Evangelho segundo o Espiritismo, como eu havia dito. Assim, essa reflexão é uma reflexão desenvolvida pelo próprio Allan Kardec, não é aí um dos tópicos ao qual ele traz uma mensagem de algum espírito, né? É uma mensagem própria dele. E Kardec, nessa estrutura, talvez a gente pode dizer que ela dá para ser dividida em 3 ou 4 pontos específicos de discussão. Isso vai variar de acordo com aquilo que nós queremos refletir, sabe? Então, para hoje a gente vai se debruçar sobre 3 pontos, 3 momentos dessa estrutura ao qual Kardec ele desenvolve a sua reflexão. Assim, logo de início, Kardec nos diz que as relações consanguíneas por si só não geram ligações espirituais. Não geram porque o corpo, ele procede do próprio corpo e o espírito procede do próprio espírito. Os pais, dentro dessa relação, eles não criam os espíritos dos seus filhos. Ou melhor dizendo, eles não criam os espíritos que estão a agir perante o corpo, né, destes que estão sob suas responsabilidades. Os pais, eles apenas fornecem os caracteres biológicos necessários para essa formação, para essa estruturação deste corpo físico, ao qual o espírito que está ali encarnado irá atuar, usar para atuar na atual existência ao qual ele está vindo. Então, além deste aspecto biológico, ao qual os pais debruçam-se, né, desenvolvem-se para o auxílio do espírito, eles também são responsáveis aí pelo processo de desenvolvimento, de lapidação, de melhoramento, por assim dizer, dos aspectos dentro dos campos intelectuais e dentro dos campos morais desses espíritos que vão encarnar. E isso sempre levando em consideração que, dentro da lei de reencarnação, esses espíritos que estão agora encarnando, porventura no corpo de uma criança, né, de um bebê, de uma criança, depois consequentemente de um adolescente, um adulto, mas que fazem parte dessa parentela com relação a ser filho, por exemplo, eles trazem já em si uma carga de conhecimento muito própria e muito particular, que foi desenvolvida ao longo dessas muitas existências, né? Por mais que o corpo seja jovem, o espírito não é tão jovem assim nesse sentido e já trazem uma carga. Então, os pais, junto com esse aspecto biológico dos genes, né, dos caracteres aí todos para a formação do corpo físico, eles também contribuem, têm essa missão de educar no sentido de trabalhar e lapidar aquelas características que seus filhos já trazem em si e, consequentemente, também auxiliá-los a desenvolver outras novas, sempre no sentido, no caminho, né, aí do progresso espiritual. Dessa forma, na sequência, Kardec ele vai nos dizer que na família consanguínea nós vamos encontrar, né, espíritos simpáticos, ou seja, espíritos que, devido a existências anteriores, já desenvolveram afinidades entre si com relação àquelas características, né, aqueles percursos, os processos, os gostos que serão encontrados aí durante a existência.
É muito natural a gente ver, né, relações de pais e filhos, de irmãos, de primos, que são muito próximas, que são muito parecidas, que se complementam dentro dessas relações aí de gostos e afinidades, né? São muito, muito parecidos. Da mesma forma, Kardec também vai nos dizer que dentro dessas famílias consanguíneas, nós não só encontraremos espíritos afins, né, ou simpáticos, como a gente pode chamar, mas também encontraremos espíritos estranhos ou antipáticos, né, se a gente quiser chamar desta forma, que são espíritos que também dentro desse processo evolutivo, desse processo de contínuas reencarnações em sucessivas experiências, né, desenvolveram aí uma espécie de antipatia, né, desenvolveram uma espécie de conflitos, de processos ao qual eles mais se afastam do que se aproximam. Isso são em todas as famílias. É meio que uma regra geral, a gente pode dizer assim. É claro, existem as exceções de famílias que já são dentro do seu corpo completo aí, famílias muito afins em todos os sentidos. Mas, de regra geral, se assim a gente puder chamar, as famílias são compostas assim, por espíritos afins e por espíritos nem tão afins assim, mas que estão ali juntos, unidos, rumo ao processo de desenvolvimento, de melhoramento, de reparação a possíveis erros e equívocos de existências passadas, mas com um único objetivo, que é sempre o objetivo da evolução, o objetivo do progresso. Desta forma, Kardec ele vai nos dizer uma coisa muito interessante, e eu vou tomar a liberdade aqui de ler a própria citação do Evangelho, que é um pouco mais clara para a gente compreender, né? Fazendo esse processo de identificação desses tipos de espíritos, né, afins e nem tão afins assim, dentro da família, Kardec nos diz: não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas reencarnações. É muito natural, é muito comum a gente ver dentro das relações convívios entre amigos que são muito mais próximos de uma relação familiar do que relações propriamente ditas de uma família. É muito natural a gente ver amigos que se consideram irmãos que se degladeiam no seu cotidiano. É muito natural nós vermos, por exemplo, mães de amigos nossos que nós muito mais consideramos, ou que nós conhecemos pessoas que muito mais a consideram como mãe ou mesmo um pai, do que necessariamente aqueles que estão no convívio familiar e que de forma consanguínea, de forma corporal e de forma aí, judicial, se a gente for pensar na questão do registro, são os pais daquele ser. Sabe? Então é isso que Kardec vem nos dizer, falar, olha, os laços consanguíneos, os laços corporais, eles são importantes, eles existem, porque são necessários para o progresso, para nossas experiências, para as nossas vivências, como eu mesmo já falei, que Kardec traz. Aqui é um grupo de espíritos afins ou antipáticos que estão aqui para fortificar os laços que já têm ou refazer laços que foram quebrados em algum momento da caminhada. Porém, esses laços não são tudo. Os verdadeiros laços, os laços que realmente importam, são aqueles laços que são pautados pelo respeito, pelo amor, pela compreensão, pela compaixão. E isso independe de fazer parte ou não da família, mas sim encontrar espíritos nos diferentes aspectos que de nós têm alguma afinidade, que de nós carregam algum sentimento. E aí, Kardec, para a gente encaminhar para os processos finais de nossa reflexão, em cima disso, por isso o título, a parentela corporal e a parentela espiritual, ele vai nos dizer que existem esses dois tipos de famílias. As famílias desenvolvidas pelos laços espirituais, que são as famílias duráveis. São as famílias que no cotidiano da existência, que no cotidiano das experiências,
se fortificam. E essa fortificação desses laços continuam para além do corpo físico. Continuam na vivência espiritual, no plano espiritual, no mundo dos espíritos. Ela não se encerra, por exemplo, com o túmulo. Ela continua no pós-morte do corpo físico. Porque são relações verdadeiras. São espíritos que já se compreendem enquanto irmãos advindos de uma família universal. Não irmãos de uma família qualquer, vamos dizer assim, no mundo, mas de uma família universal, herdeiros de Deus. São espíritos que se compreendem, se ajudam e buscam o progresso um do outro de forma conjunta. Então esses são os laços espirituais. São as famílias desenvolvidas pelos laços espirituais, pelos laços do espírito. A outra que Kardec coloca são as famílias desenvolvidas pelos laços corporais. E ele vai nos dizer que essas famílias são frágeis, que se desfazem na sua grande maioria nesta mesma existência. Começam aqui, no processo das relações, dos pais, no processo de adoção ou de nascimento daquele espírito, da chegada daquele espírito àquela família, mas que de uma certa maneira não se desenvolvem relações verdadeiras, relações fortes. E isso aqui, a gente está falando entre pai ou mãe e filho, mas também entre irmãos, entre primos, sabe? Essas relações que se desenvolvem em todo o corpo da família. Essas relações corporais que são pautadas apenas no espírito, no corpo, pautadas apenas nesse laço consanguíneo, pautadas apenas em um sobrenome, pautadas apenas em um dito prestígio da sociedade por aquele nome, por aquela família, aquela representação. Com o túmulo, por exemplo, ela deixará de existir. Ou então com relações frágeis de uma certa discórdia, talvez de uma inveja, de um rancor, de qualquer coisa que possa surgir para quebrar esses laços, essas famílias deixaram de existir. Então, essas não são as famílias verdadeiras, são as famílias que o corpo coloca para o progresso, mas que necessitam das relações espirituais, necessitam dos aspectos espirituais para progredir, para fazer, é um progresso, vivenciamos a família corporal para conseguir chegar na família espiritual, para conseguir evoluir para a família espiritual, desenvolver esses laços, estreitar esses laços, melhorarmos-nos uns aos outros, auxiliar um ao outro nos respectivos melhoramentos. É seguir sempre aquela máxima de Jesus, fazer o próximo aquilo que gostaríamos que nos fosse feito, amar a todos. É essas relações que nós devemos vivenciar aqui durante esta existência. São essas relações de amor recíproco, de fraternidade, que nós devemos vivenciar nesta atual existência, para que com o fim da vida física, da vida do corpo, esses laços continuem. Esses laços entre famílias verdadeiras possam se perpetuar durante muitas e muitas e muitas existências, num trabalho contínuo, num trabalho conjunto de reciprocidade frente ao progresso. Então, a nossa reflexão de hoje é bem curtinha e caminha sobre isso. A gente possa ficar sempre em mente e que existem os laços materiais, assim como são familiares, também laços de amizade, de relacionamentos, de amores, como a gente costuma chamar, que podem ser desfeitos a qualquer momento durante a vida, porque não trazem consigo nada que seja sólido com relação ao espírito. Mas existem, por outro lado, a condição de serem desenvolvidos, e existem também já as relações que são pautadas no espírito, dentro da família, dentro do círculo de amizade, dentro dos relacionamentos muitos. Que essa existência não é o ponto de início e nem o ponto de chegada, mas só mais um momento durante esse progresso conjunto da espiritualidade. Então é isso, meus irmãos. Espero que todos possam adquirir um pouquinho do que foi dito aqui
Espero que vocês, gostem das reflexões. Quem tiver interesse é só ir no capítulo 14 do Evangelho, no tópico a parentela corporal e a parentela espiritual, e aprofundar um pouco mais os seus ensinamentos. Muito obrigado, boa noite, até a próxima semana.